Oi, oi, oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o professor Emanuel. Seja bem-vindo a mais um podcast da Faculdade Paulo Picanso. Nossos alunos do nono semestre em estágio extramuros também têm a responsabilidade de produzir um conteúdo de educação em saúde. E por que não? Que esse conteúdo seja produzido e veiculado através das redes sociais. E por que não? Através de um podcast. A Faculdade Paulo Picanso tem investido em tecnologias e principalmente nas tecnologias voltadas para a educação. É por isso que, semestralmente, os estudantes do nono semestre produzem conteúdos relevantes da odontologia tanto para o público acadêmico quanto também para a população em geral. E esta noite, você não perde por esperar. Diretor, som de suspense. Lara, o que foi que vocês aprontaram, Lara? Boa noite, gente. Boa noite, Lara. Essa equipe aprontou uma. E o que é que você está esperando que ainda não deu o seu like, a sua curtida? Vai, deixa o teu like e compartilha esse link para que o maior número possível de pessoas tenha acesso a esse conteúdo, porque o conteúdo de hoje tem tudo a ver com o que se fala hoje em dia, um sorriso bonito, um sorriso alinhado e um sorriso saudável. E se você gostou do tema, já deixa o teu like e compartilha esse link. E vamos para o nosso momento quebra-gelo, diretor. Momento quebra-gelo. Vou começar por quem? Lara, vou começar por ti. Pode falar. Nosso público na internet quer saber, Lara, como é que foi essa história de ser dentista? Tu estava dormindo, acordou, bateu a cabeça e você dentista? Como é que foi? Não foi isso, mas foi quase isso. Desde o ensino médio, eu sempre gostei da área de saúde e eu tinha certeza que ia ser ali que eu ia começar a minha carreira profissional. Mas, por ser um curso muito caro, né? Eu tinha medo quando eu terminei o ensino médio. Eu sabia que eu não ia conseguir pagar o curso e também não tinha nota suficiente para passar no Enem, né? E aí eu passei um ano da minha vida sem fazer faculdade, sem fazer nada profissionalmente, né? Terminei o curso de inglês e fiz um curso de comissária de bordo, né? Uau! Justo nesse período que eu ingressei nessa área, né, da aeronáutica, começou a pandemia. E aí as empresas aéreas, em vez de contratar funcionários, elas estavam demitindo. E aí foi que eu falei, não, eu não vou mais ficar parada, eu tenho que começar alguma coisa. E eu vou voltar para onde meu coração sempre quis, né? Que era a odontologia. E eu falei com os meus pais, falei, eu vou tentar o FIES e vou enfrentar. Vim aqui na faculdade com a minha mãe, a gente viu quanto ficava, né, o financiamento, e aí ela falou, não, vou tentar de outro jeito, né, o FIES a gente sabe que é uma ajuda, uma oportunidade muito boa, mas também os juros com juros muito altos. E aí ela A falou, longo prazo sai muito caro, né? sai, realmente, mas assim, é um escape, né, realmente para quem não tem outra saída, realiza sonhos de muitas pessoas. Mas aí minha mãe ficou com medo de eu me formar e já ter uma dívida tão grande. E aí ela falou, não, vamos enfrentar, eu tenho dinheiro guardado, eu vou pagar esse teu primeiro ano que vem, se não der, tu tenta o FIES. E aí eu falei, tá bom, vamos nessa. Aí ela, graças a Deus, já tô no nono semestre, já terminando a faculdade, com ela toda paga. E graças aos meus pais. Fantástico, fantástico. É um sonho que você está prestes a realizar, mas não é um sonho da Lara. É um sonho da família, é um sonho de pais, irmãos. Tem filhos, Lara? Ainda não. Ainda não. Casei há pouco tempo. Parabéns. É um sonho do maridão também. Com certeza. O maridão faz o quê? Hoje ele trabalha no setor administrativo. Trabalha onde a gente morava, na Itaitinga. Ok. Como é o nome dele? Júnior. Dá um oi pro Júnior aí. Oi, amor. Maiara, e você? Como é que foi? Você estava andando, tropeçou e por acaso caiu aqui na sala da Fábia, foi? Foi quase isso. Na verdade, eu iniciei com o curso técnico de saúde bucal. Sou formada já há 10 anos, né? Já trabalho na área, já tem esse período.
Assim que eu terminei o ensino médio, fiz junto com o ensino médio na escola profissionalizante. Quanto tempo já de trabalho em TSB? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí já pretendi entrar na área, por eu comecei a conhecer a odontologia no ensino médio, no curso técnico, que eu não conhecia o curso, e não sabia da existência até. E aí eu comecei me apaixonei pela odontologia e sou apaixonada até hoje, até conseguir realizar esse sonho, que era ingressar na graduação de odontologia. E hoje, né, já estou no 9º semestre. Falta pouco, né? Falta bem pouquinho. Graças a Deus. Bem. Respira aliviado, né? É duro. E também aqui com a gente o Gadelha. Gadelha, conta aí pra gente como é que foi a tua história na Odonto. Desde sempre, meus tios são dentistas e... Já é uma família de dentistas? Isso. São quantos na tua família? Na verdade, da família do meu tio são 18 irmãos. Mas todos trabalham. Quem não é dentista é protético. Todo mundo da área. É. Ele já tá imerso, né? Dentro. Desde criança eu já brincava com as dentaduras que eles faziam. Olha aí. Não era nem carrinho de ferro, era dentaduras. A minha mãe precisava trabalhar e eu ficava lá. Durante a semana, aí... Né, quando eu ia brincar, pegava dentadura escondida, eu iria atrás. Tá ok, ia brincar com os motorzinhos ali, brincando. Olha aí, 18 dentistas. Eles são 18 irmãos, a maioria são A protéticos. maioria. Ou protético dentista. Tá ok. Eu achei chique. É chique no último. Né? Todos dentro dessa área. É bom porque já tem caminho feito já. Sim, né? eles têm clínica já, quase todos têm clínica. Tá ok. Segunda pergunta do nosso quebra-gelo. Vou começar por ti, Gadelha. Gadelha, imagina que eu estou te colocando numa cápsula do tempo e vou te levar para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade. Se você tivesse a oportunidade de fazer algo diferente, mudaria algo? Não, faria tudo do mesmo jeito. Ele é determinado na resposta, viu, professor? Fantástico. Lara, faria algo diferente? Muita coisa. Totalmente o oposto. Eu mudaria muita coisa. Exemplo. Exemplos, né? Hoje eu participo da Liga Acadêmica de Ortodontia, a LAU, e eu só ingressei nessa liga no semestre passado, no 8º semestre, né? E aí eu me arrependo muito de não ter começado antes, mas também sempre trabalhei, eu estudo no período da noite, e trabalhava manhã e tarde. E no semestre passado eu falei, não, eu vou me dedicar à faculdade. Aí eu entrei tanto na liga quanto na monitoria. Eu faço monitoria de adequação bucal. E são duas áreas que me encantam muito, né? Tanto a monitoria, a monitoria que eu dou é para o pessoal do 3º semestre, é a primeira clínica deles, é pério. Tá. E tanto a orto também, que foi uma área que, desde quando eu cursei, né, a cadeira na graduação, me chamou a atenção. E eu sempre me sabotava muito para entrar nas coisas. Tanto por conta do trabalho, quanto às vezes também por não acreditar em mim. E aí eu falei, não, eu tenho que me dar essa chance. E eu me arrependo de não ter feito antes. Não ter feito antes. Explica um pouco para o nosso público o que é uma liga, o que é que vocês fazem numa liga. A liga é uma extensão daqui da faculdade. A gente aprende um pouco mais fora do horário das aulas, né? A liga de orto, em específico, que é a que eu faço parte, a gente passa 6 meses, um treinamento, assim, quem participa da liga de orto sabe, é uma liga extremamente dura. Intensiva. Intensa. Quando a gente ingressa na liga, né, primeiro a gente faz uma prova para conseguir passar, né? E depois que a gente passa, a gente ingressa, passa 6 meses no laboratório, né? São 1 mês, a gente passa toda semana desse mês, a gente apresenta um seminário e faz prova, toda sexta-feira. São 3 vezes por semana que a gente vem para cá. Dedica muito do seu tempo. Por isso, talvez, eu fiquei com medo de começar antes, mas hoje eu me arrependo. Se eu pudesse, teria feito antes, mesmo que tivesse tomado meu tempo, porque eu aprendi muito. Aprende demais, Demais. né? Você aprende nem que você não queira, você se força a estudar. Você sabe que toda semana você tem um seminário para apresentar. Toda semana você tem uma prova para fazer, você tem que estudar. Eu queria estar ali, né? É uma liga muito boa, você aprende muito, você lida diretamente com os pacientes.
Nesse período dos 6 meses, assim que você entra, você fica só no laboratório, na pré-clínica, né, que a gente chama. Quando a gente passa dos 6 meses, faz uma prova também para permanecer. Inclusive, eu fiz essa prova um dia antes do meu casamento, super nervosa. E passei, né? Continuei na liga. E agora eu estou fazendo os atendimentos com o acompanhamento de alguns professores daqui da instituição, né? Que é a doutora Ana Cláudia, a doutora Manuela, a doutora Elis, o doutor Paulo, que ele se encontra presente todas as terças-feiras lá na Clínica 1. E, assim, é muito bom. Você aprende mais, você se força a aprender e aquilo ali lhe faz crescer, né? Pega a mão, como a gente costuma dizer aqui na Odonto. Pega muito a mão. Pega a mão, que é uma beleza, né? Eu me arrependo de não ter começado antes, porque eu definitivamente vou sentir falta quando acabar. Pretendo sair só quando eu terminar mesmo a faculdade, né? Mas é muito boa, é uma liga muito boa. Fantástico. E Mayara, faria algo diferente? No começo a gente não teve muita escolha, né? Que a gente pegou bem o período da pandemia. Então, a gente não teve tanto envolvimento assim na faculdade em si, na instituição. Mas... Vocês pegaram o auge da pandemia, 2020. Foi. O auge. Então, tivemos muitas aulas remotas e a gente não teve esse contato assim para saber qual era as oportunidades que a faculdade tinha para a gente. Acho que a gente nem sabia, né, na verdade. A gente nem sabia. Tava tudo fechado, Tava, né? E aí a gente só veio ter mesmo essas oportunidades, né? Já no quinto semestre praticamente. Foi. Mas o que eu mudaria, né, era justamente também poder participar dessas ligas, monitorias, né, que é uma oportunidade muito boa. Mas, infelizmente, as minhas condições não é boa assim, para essa parte, né? A gente não pode. Eu trabalho o dia todo. Trabalha. Às vezes o estudante ele fica limitado pelo trabalho. A responsabilidade, tem faculdade, material, a mensalidade, família. E às vezes ele fica limitado por essa questão, principalmente o estudante da noite. Agora, o estudante de manhã, às vezes, ele também tem essa realidade, porque ele trabalha de noite e faz a faculdade de manhã. Tem pessoas que eu conheço que vivem isso. Tem algumas estudantes que eu conheço que saem do plantão. E vem para cá direto. Aí vem direto. É pesado, é uma rotina pesada. Você trabalhar e estudar exige muito. Exige muito. E Mayara, Lara e Gadelha, se tem algo que a faculdade oferece para o estudante, são oportunidades de aprendizado. Aquele estudante que se dedica, que tem tempo, o que não falta é o que fazer aqui na faculdade. É verdade. Isso é verdade. Isso a gente vê, né? É muito verdade. Tem gente que praticamente mora aqui. Que mora aqui. Participa de segunda liga, a sexta. de pesquisa, de tudo. A única área que eu não fui mesmo foi para pesquisa, mas tem também aqui. Se a pessoa quiser pesquisa científica. Tem muita. Tem muita pesquisa. É o que não falta o que fazer é aqui na Faculdade Paulo Picanço. Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Né? Terceira pergunta do nosso quebra-gelo. Vamos lá. E agora, José? O que é que vai ser de ti, Mayara, quando tu se formar, criatura? Filha de Deus, tu vai fazer o que da tua vida? Mayara, quais são teus planos futuros? Os meus planos é fazer uma pós de dentística, né? Uma área que eu me identifiquei bastante. E eu pretendo segui-la, né? Num consultório particular. Né? Eu já tenho algumas portas abertas, graças a Deus. Olha, parabéns. Só aguardando. Do CRO, né? Só aguardando o CRO. Vem aí, viu? Tá bem pertinho. Tá bem pertinho. E é isso. Lara. Essa pergunta dá medo, né? Eu fico um pouco receosa. Dá um frio na barriga responder, né? Eu tenho ânsia de me formar e ânsia de ficar aqui dentro, porque aqui é confortável, né? E a vida de um cirurgião recém-formado, ela não é confortável. Ela não é nada confortável. Mas, inclusive, só um minutinho te interrompendo, o tema do nosso próximo podcast é exatamente sobre essa ansiedade que a Lara está falando. Nós teremos um podcast falando sobre as trilhas do recém-formado. Daqui a pouco, às 20 horas, você não perde por esperar. E também no próximo mês, nós teremos falando sobre a ansiedade do recém-formado. O psicólogo aqui da faculdade, o Almir, vai ser um dos entrevistados, o convidado do podcast. E você não perde por esperar. Você que é acadêmico,
que está nessa ansiedade, Lara, vocês não perdem por esperar. O Almir vai trazer muita coisa boa aí falando sobre como é que você controla essa questão da ansiedade. E agora, muito obrigado pela sua gentileza de me ceder esse tempo. Voltando para ti, Lara, você fica na ânsia entre ficar na faculdade e a ânsia de encarar o mercado de trabalho, porque aqui é confortável. É cômodo, né? É cômodo. Assim, hoje os planos são me formar, começar uma pós em orto, que é a área que eu mais me identifico, que eu mais me vejo fazendo aqui fora daqui, né? E eu gosto, depois da experiência do posto, a gente faz estágio nos postos de saúde, né, no 9º semestre. E assim, eu tive uma experiência muito boa, muito positiva. Mudou o meu olhar da odontologia. Conta pra gente como é que foi. Foi maravilhoso. O posto que eu estagiei se localizava lá no Modumbim. Eu moro na Messejana, era mais ou menos perto da minha casa, né? E assim, eu tive uma vivência única lá. Dentistas muito, muito maravilhosos, dispostos assim, a passar todo o conhecimento. Tanto recém-formados, lá tinha uma recém-formada, e tinha um dentista de 10 anos já no mercado, e outra já trabalhava há 8 anos já no serviço público. E assim, eles que passavam tanta confiança pra gente que no meio pro fim do estágio eles chamavam os pacientes, eu passava o dia atendendo os pacientes de um dentista, entendeu? E assim, eu aprendi muito lá. Aprendi assim a realidade nua e crua mesmo. Não querendo tirar o mérito de uma odontologia limpa, né? Uma odontologia bonita de se ver no Instagram. Eu vi uma odontologia real, de pessoas que precisam de cuidado mesmo. Que não tem, sabe? Que não tem para onde ir, senão um posto de saúde. E que muitas vezes aqueles 20 minutos que a gente passa com ela melhora o dia da pessoa. Ela ganha o dia. Ganha o dia. Ela não tem o acesso, entendeu? Se não for ali, não é em nenhum outro lugar. Se ela não tirar aquele dente, ela não tira em nenhum outro lugar. Ela não tem como pagar. E me abrilhantou muito, assim. Realmente, o serviço público, ele tem muitas falhas, né? Ele falta muito ainda, mas ele funciona. Funciona. Ele funciona. E eu pretendo, inclusive, seguir essa área também do serviço público. Depois desse estágio, eu fiquei com mais vontade ainda. Girou a chave. Né? Inclusive, não sei se vocês estiveram presentes no primeiro dia de aula do 9º semestre. Na primeira aula. Acho que sim. Acho que sim. Foi uma das minhas falas. Eu vim. Agora, vocês lembram o que é que entendem melhor a minha expressão furar a bolha? Vocês vivenciaram na prática, realmente furar a bolha. Fura. Totalmente. É uma outra realidade que você vai encontrar, uma realidade que é necessário vocês vivenciarem. É preciso vivenciar isso. Faz parte do aprendizado. É verdade. De vocês. E você, Gadelha? Eu quero fazer uma pós de endo e depois começar a atender. Não tem muito. Ok. Prontinho. Né? E agora, última pergunta no nosso quebra-gelo. Vamos lá? Diretor, música de suspense. Nada a ver aí. Pronto, nossa última pergunta do quebra-gelo. O que é que você, Lara, gosta de fazer ou pretende fazer no futuro que não tem nada a ver com odontologia? Nada a ver, né? Eu gosto da área aeronáutica, né? Eu fiz curso de comissária de bordo e também me mudou, assim, como ser humano. Como ser humano. Me mudou demais, porque a gente subestima, né? A gente olha aquela mulher no avião, toda arrumadinha, maquiada, bonita, a gente não sabe o quanto ela precisou estudar para estar ali. Estudar, primeiros socorros, a estrutura do avião, sobrevivência na selva. Eu fiquei 3 dias, né, na selva. Foi uma experiência que me mudou como ser humano mesmo. Me transformou numa pessoa melhor, ver dessa maneira. E aí eu acho que hoje o meu nada a ver seria esse, né? Eu iria para essa área. E você fez inglês, que também tem tudo a ver. Fiz. Eu fiz 5 anos de inglês. Eu era muito novinha.
Mas sempre foi uma área que eu amei, que eu gostava muito. E eu comecei porque eu sempre gostei de assistir série, sempre gostei de ouvir música em inglês. E aí minha mãe me colocou para fazer. Quando eu terminei, eu já estava quase ingressando aqui. Foi no mesmo ano que eu terminei, eu ingressei aqui. E aí, mas assim, acho que eu não ensinaria não, inglês não. Acho que só para conhecimento mesmo, que ajuda muito, né? Hoje me ajuda Sim. muito a ler artigos em inglês. Ler artigos, traduzir. Me ler ajuda bastante. demais. E assim, você pensa assim que você falando aí da comissaria, né? Comissário de bordo, é um treinamento, é uma preparação muito puxada. O quê? Até doido. Eu passei 3 Muito dias sem puxado. tomar banho, viu, gente? É na selva. Lá, eles acordavam a gente 2 horas da manhã para fazer um treinamento dentro da lagoa, com tudo escuro. Você via só a luz da lua. E assim, o meu marido, na época, meu namorado, foi me buscar, né, no outro dia com meus pais. E eles não estavam nem me reconhecendo, porque comida também a gente não tem. A gente leva 2 garrafas de água de 2 litros, que é para durar os 3 dias. Eu que bebo 2 litros num dia, no mínimo. E, assim, a gente mata a galinha. Então, assim, não tem nada a ver com essa área aqui hoje. Mas é uma área muito boa também, que me mudou. Aí você vê os comissários de bordo tudo Bonitinho. Nem maquiado. imagina que teve que matar a galinha lá na frente de um bocado pra literalmente comer. A gente matava essa galinha pra gente comer a galinha. Porque nesse dia eles tiravam toda a comida que a gente tinha levado. E o nosso almoço ia ser essa galinha. Então, eles ensinam a gente a matar, a tratar uma galinha sem água, né? Porque a gente aqui é acostumada a botar na água, despenar a Água galinha. quente para despenar. Lá não, a gente mata a galinha, aprende a tratar ela sem água, pega uma caneta só pra galinha, infla a galinha, pronto. Tira a pele e come a galinha. E é Olha assim, aí. na raça, sem sal, só no fogo mesmo. E não tem nada a ver com odontologia, mas é uma área muito boa também. Curiosidade, já assistiu ao filme Sully? Já. O Milagre do Rio Hudson? Já vi. Sim, fantástico aquele filme, muito bom. Né? Esse é o da bolinha? Que ele fica... Não, é que ele pousa um Airbus 320 no Rio Hudson, em Nova York. Assim que ele decola, faz o take-off, e aí tem uma colisão com aves. E aí ele perde as 2 turbinas. Meu Deus, então não, acho que não. Pois assista, Sully, O Milagre do Rio Hudson, baseado em fatos. Ah, eu adoro. Acho que foi, se não me falha a memória, 2010, eu acho. 2009, por aí. Qualquer coisa você vai dar um Google aí, e aí vai dar um Google aí, que aí você vai ver. Maiara, nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver, acho que eu ingressaria, se eu fosse fazer alguma coisa depois da odontologia, seria gastronomia. Uau! Amo muito a olha, cozinha. é muito massa, Eu né? adoro, eu passo o dia praticamente, se me deixar, vendo vídeo de comida mesmo, assim, que eu vejo. A gente vai pegando experiência vendo esses vídeos. A gente vai, quando vai botar em prática, a gente já faz do nosso jeito, da maneira Os como- reality shows. Adoro. Eu ia adorar, porque ela é minha dupla, né? Imagina ela na gastronomia. pensou? Ela ia Né? cozinhar, eu ia Quem comer. sabe, né? Porque eu não sei pra cozinhar, não, amiga. Mas pra comer, pode me chamar. E eu tenho uma dica de filme maravilhoso. 2 filmes para Dois. você. Toscana e Sem Reservas. Lindíssimos os 2 filmes, você vai amar. E é só sobre gastronomia. Eu vou assistir. Assiste Toscana e Sem Reservas. E aí, Gadelha? Gadelha tá dormindo aqui. Gadelha, Tá quietinho. ou nada a ele. ver, o que é? Também seria gastronomia. Eu adoro cozinhar. Eu cozinho sempre que eu tenho possibilidade. Em casa eu cozinho, faço a comida. Minha mãe espera eu chegar pra me cozinhar. E eu gosto de fazer muito massa. Tipo... Massas? Massas. Arroz... nhoque, macarrão... Ah, eu amo. Pizza. Não, pizza eu Pães? não gosto muito de fazer, não. Mas nhoque, macarrão, eu adoro fazer. Uau! Quando é que vai trazer pra gente aqui? Pois é. Ó, esse é o podcast Gourmet. Odonto Gourmet. Eu quero. Aí eu gosto de fazer eu mesmo, fazer o molho, fazer o nhoque, fazer o macarrão. Dá muito trabalho. Então pronto, Sem Reservas vai pra você. Assiste o filme. Sem Reservas é sobre massas também. Tudo. Né? E agora sim, vamos para o nosso tema do nosso podcast, que é oclusão em foco. O que você precisa saber para ter um sorriso
alinhado e saudável também. Então, estamos aqui com Lara, Maiara e o Gadelha e nós estaremos conversando sobre isso. Inicialmente, vamos começar com conceitos. Afinal de contas, o que é oclusão para o nosso público poder entender melhor sobre esse assunto? A oclusão a má oclusão, na verdade, é qualquer desvio no encaixe dos dentes, né? Que pode causar desde problemas estéticos até dificuldades na mastigação, né? E tem algumas causas do porquê disso acontecer, né? A Maiara vai falar também daqui a pouco. Mas primeiro eu queria explicar um pouco sobre como a ortodontia pode corrigir essa má oclusão, né? Já que a ortodontia estuda isso, né? Então, deixa eu ver aqui, explicar para o nosso público aqui. A oclusão seria a maneira como os dentes se encaixam. Isso. E a parte da odonto que cuida desse encaixe é a ortodontia. Isso. Então, pronto. Vai. Ela vai estudar, né, prevenir e corrigir durante o crescimento e o desenvolvimento ou até na vida adulta desse paciente essas má oclusões, né? E aí a gente tem algumas causas dessas má oclusões também, que a Maiara vai falar um pouquinho. Pronto, Maiara. Pronto, agora nós já entendemos o que é oclusão, já explicamos para o nosso público e possíveis causas de uma má oclusão. Bom, a causa da má oclusão ela pode ser hereditária, né? Ela pode a criança, no caso, Não né? tem como fugir da genética, né? Não tem. Ela pode pegar tanto um pouco do pai como um pouco da mãe, né? E também tem as questões dos hábitos, né, profissionais, que são a chupeta, a mamadeira, tudo isso influencia para uma má oclusão, né? E isso já entrando para a parte da ortodontia. E também também pode ser a questão dos respiratores bucais, né, a perda precoce de dente de leite, tudo isso também influencia na má oclusão. Tá, ok. Então, pronto. Então, a oclusão tem ela é multifatorial. Multifatorial. Tanto hereditária quanto parafuncionais, né? Como a Maiara falou. Hábitos, né? Hereditária da maneira de que a gente fala, assim, o crescimento fácio cranial da pessoa, né? Ela pode ter o queixo mais protruído, a mandíbula mais retruída. Então, hereditário pode ser dessas maneiras, ou pode ser de chupar o bico, né? De chupar o dedo, de perder um dente de maneira precoce. Tudo isso vai influenciar. Até mesmo a língua, né? Língua. Ela Que é também um músculo. É um músculo muito forte, né? E que também pode ser uma das causas da má oclusão. Trauma, né? Traumas. O paciente sofreu um trauma ainda na infância. A tonicidade labial. Isso, também. Não é verdade? Tudo isso. Então, assim, agora você já entendeu o que é má oclusão, entendeu o que é ortodontia, entendeu agora quais são as possíveis causas. De repente, o menino puxou os dentes do pai e a mandíbula da mãe. Aí não vai dar certo, vai dar um engarrafamento terrível. Vai dar, viu? Vai dar um engarrafamento. Já a genética não tem como fugir, né? Não tem. E como é que se classifica, Gadelha, essas má oclusões? Ela pode se classificar como classe 1, classe 2 e classe 3. A classe 1 é os dois, tanto a maxila quanto a mandíbula, elas estão posicionadas de forma correta. Mas ela pode também apresentar apinhamentos, pode apresentar um mau posicionamento dos dentes, mas ela ainda está em classe 1. A chave de molar. Isso. A chave de molar, a chave de canino. Isso. E a classe 2, ela pode ser uma retração da mandíbula, que é o queixo pequeno, né? E a classe 3, ela é a mandíbula protuída. Ok. Ou a mandíbula maior, né? Que seria a classe 3. Passando um pouquinho, Um né? pouco da mandíbula. Ou a maxila também retraída, que pode também ocasionar a classe 3. Uau, fantástico. Né? E aqui para o nosso público que está nos ouvindo, como é que vocês podem explicar essa questão da chave? Eu falei da chave de molar e chave de canino. Então vamos para a mais fácil, que é a chave de molar. Como é que assim, a gente poderia dizer
como é que é o encaixe desses molares? Meu Deus, como eu vou explicar isso? O molar tem o molar superior e o molar inferior, eles têm que estar encaixados, né? Para a gente poder chamar esse paciente de classe 1, para dizer que ele tem uma boa oclusão. Ele tem que estar. Meu Deus, não sei não explicar. Eles têm que literalmente se encaixar, né? A cúspide. Cúspide superior com a cúspide A inferior. cúspide superior do molar, as suas arestas mesial e a distal, elas se encaixam no sulco do molar inferior. Isso. E no canino, mesma coisa. Só que o mesma canino só coisa. tem uma cúspide, né? E aí ele se encaixa na cúspide inferior. Exatamente. Ou seja, é exatamente essa chave que vai servir como parâmetro para classificar em classe 1, classe 2 e classe 3, né? E a nossa última pergunta do podcast é a relação entre, vamos lá, e aqui é uma pergunta que pode gerar muita conversa. Vamos supor, má oclusão, o tratamento ortodôntico e até onde vai o alinhamento, a busca pelo sorriso perfeito com o que é saudável, o que é prudente. Existe um limite que muitas vezes o público, ele, na busca de um alinhamento perfeito, pode acabar passando de alguns limites, né? Qual é a relação entre a má oclusão e a saúde e o tratamento ortodôntico? A gente sabe, né, também que tem vários tipos de aparelho justamente com isso, né, que para tratar a má oclusão e alinhar o sorriso, porque não adianta também a gente só alinhar e não tratar o problema, né, a causa. Por exemplo, um paciente que chupa bico, a gente pode botar um aparelho nele, alinhar todos os dentes, mas se ele continuar chupando bico, vai voltar, né? Vai voltar tudo do mesmo Vai jeito? voltar tudo de novo. Então, tem alguns tipos de aparelho que são justamente para tratar essa causa, né? Também pacientes que têm o hábito de colocar a língua no céu da boca, né? Acabam empurrando a maxila, né? A gente tem um aparelho chamado RPL, que a gente coloca no céu da boca do paciente, vai impedir com que ele coloque, ele tem umas gradezinhas assim, que impede com que o paciente coloque a língua no céu da boca, né? E também mudar o hábito. Depois, ele passa quase um ano para se adaptar com esse aparelho, e só depois de um ano a gente pode tirar, esse paciente não vai voltar. Porque se a gente alinhar todo o sorriso e o paciente voltar com o hábito... Continuar com o hábito Não parafuncional, adianta. volta tudo de novo. Volta tudo de novo. E também, às vezes, a falta do dente, você cria novos hábitos, né? Pacientes adultos, geralmente é muito comum a gente ver a falta de um molar, né? Que é um dente muito importante na mastigação. E aí esse paciente, às vezes, acaba mastigando só de um lado, sobrecarregando um músculo. E aí também é um hábito que, com o implante, por exemplo, melhoraria, né? Ele pararia de mastigar só de um lado, sobrecarregaria mais um músculo, só um lado. E aí são coisas que tem que estar em conjunto, né? Não adianta a gente tratar só na ortodontia coisas que precisam de acompanhamento. É por isso que eu digo, é um acompanhamento multifatorial. A ortodontia tem um acompanhamento assim em geral. A gente faz um acompanhamento periodontal com aquele paciente, porque a gente sabe que a ortodontia ela vai mexer ali no osso, né? O dente ele vai, por mês, mexer 1 milímetro. E aí ele vai mexendo, o osso vai entendendo que ele também vai sendo reabsorvido. De um lado ele é reabsorvido e do outro lado tem uma neoformação. Exatamente. Esse é o princípio da ortodontia. De um lado absorve e do lado oposto tem uma neoformação. Então é extremamente importante, e você que está nos acompanhando, a ortodontia ela precisa andar casadinha com a periodontia. E esse casamento precisa ser muito bem acompanhado. Muito bem alinhado. Radiograficamente. É verdade. E é por isso que eu digo que é muito multifatorial mesmo. A orto, né? É uma área que engloba muitas outras. Às vezes um implante é necessário, aquele paciente, a gente não consegue fazer toda a retração, né, dele. Então, vai ser necessário o implante, a pério, que é uma área muito importante para a ortodontia, que nem o professor falou. E o acompanhamento? O acompanhamento. O acompanhamento radiográfico,
o acompanhamento clínico, né, problemas que podem surgir, às vezes, da questão do... Aí entra um mau hábito, da má higiene. Com certeza. Eu não vou nem dizer má higiene, às vezes da a higiene não adequada com o aparelho ortodôntico. porque Já é um fator retentivo, né? É um fator retentivo. Então, não tem a menor sombra de dúvida, vai reter mais placa. Por isso que é importante a prevenção, né? Sim. Prevenção de 6 meses, justamente para que o paciente ele entre com esse hábito. Para que no uso do aparelho ortodôntico, ele continue com o mesmo hábito, para que não aconteça esse tipo de Eu até problema, diria, né? ele desenvolva um novo hábito de higiene, porque é bem mais exigente. É bem exigente, É verdade. com certeza. É bem mais exigente, né? Há quanto tempo aqui na Liga de Orto? Eu? Sim, Há Lara. um ano, vai fazer um Um ano ano. agora em junho. Em maio, vai fazer um ano. Muito aprendizado, não foi? Demais. Eu só tenho gratidão demais pela Liga de Orto. Me fez crescer muito. Eu aprendo todos os dias que eu tenho que fazer uma manutenção no paciente. A gente faz a manutenção com a orientação das professoras, né? Óbvio. E com o supervisionamento delas, né? A gente faz a manutenção, elas olham se a gente fez tudo correto. E, assim, é uma experiência única participar de uma liga aqui dentro da faculdade. Todas são muito bem amparadas, mas óbvio que a minha, né, é a minha preferida, que é a de Orto. Eu sou muito grata à doutora Ana Cláudia, à Manu, à Elis, doutor Paulo, pela oportunidade de participar e de aprender. A gente aprende na marra mesmo. A Liga de Orto, ela faz você virar um estudante real, porque você tem que estudar. Ou você estuda ou você não fica. Não tá Então nem sai. aí. Ou você sai. Doutor Paulo pega pesado. E Se você não tem que pegar estudar, mesmo. se você não estudar, você sai. Não tem canto para quem não estuda aqui, não. E é assim mesmo, tem que ser assim. Tem que ser assim. Tem que ser Tem assim. que pegar pesado. É bem capaz que você tenha pego as minhas meninas. Elas fizeram ortodontia aqui, já estão na contenção. Está terminando, graças a Deus, os 2 anos de contenção, né? E aí nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Maiara, palavras finais. Só gratidão, né? Pela essa faculdade que é maravilhosa. E é uma honra, né, estar aqui nesse momento, nessa oportunidade, né? Com pessoas, né, que a gente gosta. Com certeza. Estamos aqui até Maiara é minha agora. Vocês são dupla. É um casamento aí, viu? Casamento. 5 anos casados. Pois é, a nossa história é gente é engraçada. A gente começou a faculdade, a Maiara era dupla da Jéssica, né? Que hoje estuda pela manhã. E eu era dupla do Kaique, que também hoje estuda pela manhã. Eles passaram para amanhã e viraram dupla. E a gente ficou na noite e nos tornamos dupla. Olha aí. A gente trocou de dupla. Acho que foi no 4º semestre, Foi. né? Acho que desde o 4º semestre que a gente É é dupla. quase que metade da faculdade, né? Metade. É quando mais ou menos você já Fomos para as clínicas mesmo. nas clínicas. Nas É quando clínicas, realmente começa a então. clínica, né? É quando realmente começa. Palavras finais, Lara. Só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui na faculdade, participando de coisas que com certeza vão acrescentar na minha vida. Eu falo muito do que a gente aprende aqui, mas é muito válido também falar de quantas pessoas a gente conhece. A gente faz o networking ainda dentro da graduação. E isso é muito importante para quando a gente se formar. Eu também participo da monitoria com a doutora Márcia, que é a coordenadora da cadeira de adequação e diagnóstico. E, assim, eu sou muito grata também a ela pela oportunidade, porque eu aprendo muito, muito, muito com ela sobre pério. E eu faço network, eu conheço, vejo casos diferentes, vejo pacientes diferentes, e isso é muito bom para mim. E só agradecer mesmo. Uau, fantástico. Gadelha. Gadelha, fala aí, Gadelha. Também só agradecer pelos professores, pelos amigos que a gente faz aqui na faculdade. E é isso. É verdade, os amigos é uma parte muito importante. A gente suporta muita coisa pelas Pelos pessoas amigos. que estão aqui, porque tem dia que a gente só quer ir embora, né? Só existe, né? Engraçado. Eu vou até olhar aqui para a nossa câmera. Fugiu completamente aqui do nosso podcast, mas porque é que eu quero
puxar um pouquinho mais sobre isso. Porque muitos que estão ouvindo o nosso podcast podem se identificar. E como essa parte de amizade, de companheirismo, de um colega dar ombro para o outro, suporte um para o outro, é importante ao longo desses 5 anos de faculdade. É muito importante. Um suportar o outro. Se eu falar, eu choro, gente. Mas, assim, ter pessoas com quem você vai caminhar... Que você pode contar. Muito. Fazem Tem uma você galera suportar o background. processo. Assim, eu sou muito grata aos meus amigos. Pode chorar. Não tem como, as lágrimas vêm no rosto, lembram. É uma lembrança, você se formar em odontologia é um grande privilégio. Mas é um sonho que não é só seu. É um sonho de toda uma família. É um sonho que você viveu passo a passo ao longo de 5 anos. É um sonho em que você precisou abrir mão de muita coisa. Que você precisou renunciar muita coisa. Em que eu acredito, conversando com muitos estudantes, em que foram não poucos os momentos em que pensou em desistir. É verdade. Não é fácil. Não é fácil. Somente quem trabalha, né? Quando a gente vê outras pessoas desistindo, né? Eu perdi amigos, né? No meio da caminhada da faculdade. São pessoas que saíram do curso e não voltaram, ou pessoas que voltaram, mas não estão mais na mesma cadeira, não estão mais no mesmo semestre, né, que a gente. E, assim, é muito difícil, porque você também fica com aquilo, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu amigo aqui do meu lado não conseguiu. E, assim, realmente é desafiador. É desafiador. É desafiador. E é desafiador. E aqui eu trago uma frase, aliás, 3 frases para encerrar o nosso podcast, que diz assim, mar calmo não forma bons marinheiros. Eu tenho certeza absoluta, Gadelha, Lara e Maiara, que vocês enfrentaram muitas tempestades. Mas exatamente nesses solavancos, desses mares bravios que vocês passaram na faculdade durante esses 5 anos, que formaram bons marinheiros. Essa é a minha metáfora que eu estou utilizando, né? Tem outra frase que eu também trouxe pensando aqui em vocês, não somente em vocês, como também no público que está nos ouvindo. É que a fama dos grandes navegadores é devida às grandes tempestades que eles enfrentaram. Eu tenho certeza absoluta de que tudo que vocês enfrentaram e passaram, aprenderam, amadureceram, foi uma virada de chave na vida de vocês, foi um aprendizado além dos livros, além das experiências, além das clínicas, dos motorzinhos, dos fórceps, dos alicates, dos nós. Foi muito mais além dos adesivos, muito mais além da espátula de inserção, das resinas, foi muito mais além das limas, foi muito mais além dos raspadores, foi muito mais além das técnicas do conhecimento. É verdade. Foi um aprendizado de humanidade, principalmente agora, no estágio extramuros, em que vocês furaram a bolha, conheceram uma outra realidade essa cheia de lados positivos, mas também cheia de desafios. E eu encerro nosso podcast aqui com a frase de Augusto Cury, que diz aqui, abre aspas, se você tiver medo das tempestades, nunca navegará por mares desconhecidos. Fecha aspas. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com a gente até aqui, lembra, deixa o teu like e compartilha esse link para que outras pessoas possam compartilhar desse mesmo conhecimento. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Quer aprender? Vem para a FACPP.